O assunto de hoje é: quanto durará o inferno? E agora eu não estou falando do Geena, sobre isso nós discorremos na última semana. Nós não estamos falando do Sheol. Nós estamos falando aquilo que se convencionou entre os cristãos ser chamado de inferno. O fogo eterno. A penalidade para aqueles que rejeitarem a oferta de salvação feita por Jesus. Os versos que nós vamos ler agora parecem dizer com todas as letras que a duração do inferno será eterna. ,9999999% dos cristãos evangélicos protestantes vão fazer coro a esta afirmação. O inferno é para sempre. Mas, sinceramente, eu não sei quanto a você, mas a mim não traz qualquer alegria saber que seres humanos como eu seriam torturados por toda a eternidade. Olha que eu sou de uma família onde meus tios são pastores, meu pai foi pastor, meu avô foi pastor, meus primos são pastores, todo mundo servindo ao Senhor, pelo menos do lado da minha mãe. Do lado do meu pai, infelizmente, a coisa não... Do lado do meu pai eu vou encontrar todo tipo de pessoas que professam outras fés, outros credos, apesar de todo o esforço que meu pai fez para conduzi-los ao Evangelho. E eu não me sinto confortável com a ideia de que alguém em cujas veias corre o meu sangue estará eternamente perdido. E o que mais me incomoda é imaginar que, estando na glória, desfrutando da presença imediata de Deus, naquele prazer indizível, se de repente eu me lembrar que alguém a quem eu amo, naquele exato momento, estará sendo torturado no inferno, e que essa tortura será eterna, eu não sei se eu vou conseguir continuar alegre. O que eu estou expondo para você, eu estou aqui abrindo o meu coração, na verdade, é fruto de uma crise que eu vivi. Uma crise de amor. Todos vocês conhecem alguém a quem vocês amam imensamente e que, se morresse hoje, iria para o inferno. Isso não te incomoda? Você consegue conviver bem com isso? Todos vocês, ou pelo menos boa parte de vocês, tiveram pais que não serviram a Jesus e que morreram sem ter tido a oportunidade de conhecê-lo. Você fica alegre em saber que enquanto você está aqui, seus pais estão sendo torturados? Eu sei que o que eu digo aqui choca, e é para chocar mesmo. Porque se não chocar, é sinal que nós não temos amor, é sinal de que nós perdemos toda a sensibilidade. Primeiro eu quero deixar claro que o inferno é real, não é mito. O inferno existe. Não é brincadeira. E é lugar de suplício, é lugar de sofrimento.
E aquele que rejeita a oferta de salvação feita por Jesus está fadado a ir para o inferno. Não há como negociar isso, é a Bíblia que diz, e é muito clara. Mas mesmo assim, mesmo sabendo que isso é real e é verdadeiro, isso continua me incomodando. Eu não fico alegre de saber disso, eu fico triste. Mas é a verdade. Daí surge a questão honesta, sincera. Seria um inferno realmente eterno? E eu já vi pregadores dizerem com tanta propriedade, daqui a 1 trilhão de anos, você ainda vai estar sendo torturado lá, enquanto os salvos vão estar na glória. Sabe, isso me cheira a sadismo, porque falam com tanto gosto, e isso me arrepia. Caramba, como é que eu posso estar no céu, vivendo aquela alegria toda, sabendo que gente que eu amo está padecendo, e vai continuar padecendo daqui a 1 bilhão de anos, 1 trilhão de anos. Você sabe o que é eternidade? Você tem ideia do que é eternidade? Uma coisa que nunca acaba. Isso tudo foi me incomodando, e eu resolvi mergulhar de cabeça nas Escrituras e buscar uma resposta que me trouxesse alguma paz. E o que eu vou apresentar aqui a vocês é fruto dessa minha busca. Mateus capítulo 25, os versos 41 e 46, diz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. É isso que está escrito aí? Preparado, mas preparado para quem, gente? O fogo eterno, a que nós comumente chamamos de inferno, foi preparado para o diabo e seus. Então não foi preparado para nós, seres humanos. Nós entramos de gaiatos. Nós nos candidatamos ao inferno no momento em que, como raça, nos rebelamos contra Deus. Nos tornamos cúmplices da rebelião protagonizada por Satanás. Mas o inferno não foi feito para nós. E diz o texto: irão estes para o castigo eterno. Mais uma vez a palavra é eterno. Mas os justos para a vida eterna. Quando isso se dará? Quando Jesus vier em glória e estabelecer aqui o chamado juízo final, e todos os seres humanos de todas as eras comparecerem ante o seu tribunal, e ali, diz a palavra, como um pastor que separa bodes de ovelhas, Jesus vai separar os destinados à vida eterna e os destinados à danação eterna. Esta é a palavra, danação, perdição. Em Apocalipse 20, verso 10, diz o texto: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. É a mesma realidade, é o inferno. Onde estão a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para todo sempre. É ou não é de arrepiar? O diabo, a besta, o falso profeta, essa turma toda, dia e noite, atormentados para todo sempre, no lago de fogo e enxofre. Apocalipse 20, 15, você precisa prestar atenção, porque daqui a pouco você vai se chocar. Nem tudo é o que você está pensando. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida, completem, foi lançado no lago de fogo. Agora eu entendo por que Jesus
censurou os discípulos quando eles chegaram alegres. Ah, Senhor, em teu nome até os demônios se nos submetem. Aí Jesus diz: por isso estão alegres? Vocês deveriam estar alegres, é porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Vocês não têm ideia do que vocês estão sendo livres. E olha o que Apocalipse diz: todo aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo, no mesmo lugar onde foi o diabo, para onde foi o falso profeta, a besta. Aí você diz: ufa, disso aí eu estou livre. Sim, você está livre. E todas as pessoas a quem você ama estão? Apocalipse 21:8. Aqui tem uma lista, né? Quanto, porém, aos medrosos, tem algum medroso aqui? Aos incrédulos, quem é incrédulo aqui? Aos abomináveis, isto é, todo aquele que pratica o que Deus considera abominação. Aos homicidas, aquele que tira a vida do seu semelhante. Aos adúlteros, pegou, porque Jesus diz: aquele que olha para a mulher cobiçando-a no seu coração já adulterou. Aos feiticeiros, disso aqui a gente está livre, né? Será? Aos idólatras e a todos os mentirosos. Agora pegou. Você escapa de todos esses itens aí da lista? A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. A primeira morte é a física, todos nós vamos passar por ela, mas a primeira morte é fichinha, em comparação à segunda. A segunda que é o bicho. Apocalipse 14, do 9 ao 11. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Tem uma tradução que diz: diante dos santos, vírgula, dos anjos, vírgula, e do Cordeiro. Agora que a coisa piorou de vez. Quer dizer que nós vamos assistir? Aquilo que os olhos não veem, o coração não sente, não é o que diz o adágio? Não importa o que está acontecendo lá na África, ou no Oriente Médio, é do outro lado do mundo, eu não tenho nada a ver com isso, está muito longe de mim. Aqui na cidade do Rio de Janeiro, na linha vermelha, na linha amarela, a prefeitura mandou construir muros de acrílico, vocês viram? E a desculpa é: isso aí é para diminuir o som que perturba os moradores. Mentira! Isso é para esconder a miséria que há no Rio de Janeiro, dos turistas que são obrigados a passar por essas vias. Então aquilo que os meus olhos não veem, estou nem aí. Aí pregadores vão dizer: lá no céu não vai ter problema, porque lá Deus vai nos submeter a uma amnésia. Nós sequer vamos nos lembrar das pessoas com quem nos importamos aqui na terra. Aliás, nós não vamos lembrar de nada. Mas eu sou as minhas lembranças. Sem as minhas lembranças, eu não sou eu. Se eu não lembrar tudo que eu vivi, tudo pelo que passei, como eu vou valorizar o fato de estar ali, desfrutando da glória de Deus? Se a Bíblia diz que nós seremos semelhantes a Jesus, eu pergunto:
Jesus sofreu alguma amnésia depois de haver ressuscitado? Então nós também não vamos sofrer. Nós vamos nos reconhecer. E o texto está dizendo que aqueles que vão beber do cálice da ira de Deus e que serão atormentados com fogo e enxofre, vão sofrer diante dos olhos dos santos, dos anjos e do Cordeiro. Isso não te incomoda? Como você vai lidar com isso? Vai engolir seco, né? Vendo uma pessoa que você ama sendo punida. E o pior, o problema não é só a punição. Porque a gente sabe que Deus é justo. E a punição é aplicada de acordo com a sua justiça. O problema é saber que aquela punição não vai ter fim. É coisa séria. Apocalipse 14, do 9 ao 11. E a fumaça do seu tormento, veja, está falando sobre aqueles que vão sorver o cálice da ira de Deus, ok? Está falando daqueles que serão lançados no lago de fogo e enxofre. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Então, peraí, só pode haver fumaça onde há fogo. E onde o fogo tem o que consumir. Se a fumaça sobe para todo sempre, é porque aquilo que está sendo consumido não se consome. Gente, isso é aterrorizante. Isso é chocante demais. É de embrulhar o estômago. E se eu encerrasse o culto aqui agora, você no mínimo tinha que passar a próxima noite sem dormir. E não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem e aquele que receber o sinal do seu nome. Olha o que diz Judas, capítulo 1, verso 7. A coisa vai tomar um rumo inusitado. Preste atenção. Até hoje, gente, geralmente eu tomo suco de maçã. Hoje eu estou tomando maracujá. Para me acalmar, porque a coisa é séria. Assim como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregue à fornicação, como aqueles, e ido após outra carne, você já sabe, dos anjos, foram postas, por exemplo, sofrendo o quê? Sofrendo a pena do fogo eterno. O que aconteceu com Sodoma e Gomorra? A Bíblia diz que Deus fez chover saraiva sobre aquelas cidades. Elas foram incendiadas e reduzidas a nada. Sabe o que restou de Sodoma e Gomorra? O que hoje é conhecido como o Mar Morto. Só sal. Até hoje, próximo ao Mar Morto, tem uma figura enorme de sal que as pessoas dizem ser a mulher de Ló. Está lá até hoje. Mas aí eu pergunto, Sodoma e Gomorra ainda estão pegando fogo? Quando Judas escreveu isso, há mais ou menos 2000 anos, e o castigo sobre Sodoma e Gomorra aconteceu, pode ser que eu cometa um erro aqui de cálculo, mas eu acredito que mais ou menos há 4 mil anos. Mais ou menos há 4 mil anos. Portanto, quando Judas escreveu isso, já fazia 2000 anos que Deus havia castigado Sodoma e Gomorra. O texto diz que Sodoma e Gomorra estão sofrendo a pena do fogo eterno. Aquilo que aconteceu a Sodoma e Gomorra foi interpretado pelo escritor sagrado como sendo
um inferno. Mas Sodoma e Gomorra ainda estão pegando fogo? A fumaça dessas cidades ainda está subindo? Você vai entender exatamente o que eu quero dizer. Está dando para ler daí, gente? Eterno, para sempre, eternamente, são termos que se acham na Bíblia e que podem transmitir uma noção que não corresponde exatamente a como as percebemos em nosso idioma. Os linguistas discutem o sentido das palavras hebraicas e gregas que se traduzem por eterno e eternamente nas Escrituras. Em hebraico é a palavra olam. No grego, as palavras aion e aionios, traduzidas como eterno e eternamente. Deixa eu mostrar um exemplo para vocês, como essas palavras são mal compreendidas por nós. Isaías 32, do 14 ao 15. O palácio será abandonado, a cidade populosa ficará deserta. Isso é uma profecia. Ofel e a torre da guarda servirão de cavernas para sempre. No hebraico, olam. Verso 15, olha que interessante. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em pomar e o pomar será tido por bosque. Espera aí. Há um conflito aqui. Porque primeiro diz que as cavernas, ou melhor, que a cidade populosa ficaria deserta, a torre da guarda serviria de cavernas para sempre. Para sempre, como é que a gente entende para sempre? Aí, de repente, o profeta diz, aliás, o profeta não, o Espírito de Deus diz, até que. Até que? Mas não é para sempre? Então, esse para sempre não é tão para sempre assim? Note as expressões para sempre e até que em contexto imediato. Como algo pode ser estipulado para sempre e ao mesmo tempo até que aconteça um certo fato? Isso no português não faz sentido, mas em hebraico, sim. Na lei mosaica, na lei de Moisés, havia um arranjo pelo qual um escravo iria servir ao seu amo para sempre. A palavra é a mesma, olam. Está lá em Êxodo 21, do 1 ao 6. Mas esse para sempre é relativo ao tempo de vida do indivíduo. O que poderia significar por breve período ou por longos dias, dependendo da longevidade do mesmo. Você deve se lembrar que a lei ordenava que de tempo em tempo os escravos recebessem o direito à liberdade, à alforria. Mas quando um escravo amava o seu senhor, o que ele fazia? Furava a orelha. E esse furar a orelha era uma maneira de dizer à sociedade, eu preferi ser escravo para sempre. Só que no momento em que o seu senhor morria, a escravidão não havia mais. Então, o para sempre, nesse contexto, era até que o seu amo morresse. É como num casamento. A gente não faz votos de amar aquela pessoa para sempre, só que no casamento, para sempre é sinônimo de até que a morte os separe. Você não viu nada ainda. Isaías 34, do verso 9 ao verso 10. Olha essa profecia. Isaías 34, do 9 e 10. Os ribeiros de Edom se transformarão em piche,
e o seu pó em enxofre. A sua terra se tornará em picha ardente, nem de noite, nem de dia se apagará. É a imagem do inferno, ou não? Subirá para sempre a sua fumaça. Exatamente a mesma expressão usada em Apocalipse concernente àqueles que seriam lançados no lago de fogo e enxofre. De geração em geração será assolada, e para todo sempre ninguém passará por ela. O escritor de Apocalipse dominava a linguagem usada pelos profetas. E essa linguagem era propositadamente usada para dar expressão, força. Mas não se pode fazer uma leitura ao pé da letra. É como o sol escurecerá, a lua vai virar sangue, as estrelas cairão do céu. A maioria dos crentes ainda hoje interpreta isso de maneira literal. Deus tem poder para transformar a lua em sangue? Claro que tem, só que não é isso que o texto quer dizer. Não vou falar sobre isso agora, mas nós temos estudos bíblicos comprovando qual o real significado disso. As estrelas caírem do céu. Imagine você, a menor estrela que há no universo ainda é milhões de vezes maior que a Terra. Como é que as estrelas vão cair do céu aqui? É uma linguagem profética, simbólica. Ora, é sabido que os edomitas desapareceram há muitos séculos. Poder-se-ia dizer que existem ainda piche ardente e fumaça subindo na terra de Edom? Claro que não. Você pode, ainda hoje, caso tenha oportunidade de viajar para o Oriente Médio, conhecer essa região. Você não vai encontrar piche ardente nem fumaça subindo, porque é um linguajar profético. E já já você vai entender o significado disso. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 1, vamos para o Novo Testamento agora, do verso 6 ao 9. Segunda aos Tessalonicenses 1, do 6 ao 9. A igreja daquela região, como de outras também, estava sofrendo uma grande tribulação por parte dos judeus. A primeira grande tribulação enfrentada pela igreja não foi por parte do Império Romano, foi por parte dos judeus. E é disso que Paulo trata aqui. Se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Você sabe como esta profecia já se cumpriu? Na verdade, esta profecia está calcada numa palavra de Jesus. Quando Jesus disse aos judeus, seus contemporâneos e conterrâneos, o reino vos será tirado e será entregue a um povo que dê os seus frutos. Israel rejeitou o Messias e por causa disso foi rejeitado como povo de Deus. Por isso que eu não consigo entender toda essa idolatria que os crentes hoje têm com Israel. Você entra nas igrejas, tem bandeira de Israel, tem estrela de Davi, tem castiçal, tem chofar, tudo que diz respeito à antiga aliança, ao culto judaico, completamente estranho ao espírito da nova aliança.
Então, o que aconteceu com Israel no ano 70 depois de Cristo? O juízo de Deus veio. A espada de Deus veio sobre Israel. De maneira que aquele povo já não é o povo da aliança. Foi banido, diz o texto aqui. Banido ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Israel nunca mais vai voltar a ser o que era antes. Não é à toa que hoje, eu não sei se você sabe disso, o que mais cresce entre os judeus é o ateísmo. Boa parte dos judeus, inclusive aqueles que vivem lá, é completamente cética. O lugar que antes era ocupado por Israel, hoje é ocupado pela igreja. Quando Jesus diz as estrelas cairiam do céu, eu não ia entrar nesse detalhe, mas deixa eu aproveitar o gancho, as estrelas representam os judeus. E no lugar deles, Deus instituiu outras estrelas. Por isso que Paulo vai dizer que nós devemos brilhar como astros no mundo. Apocalipse 18, 2. Aqui o texto está falando da grande Babilônia, e quem já estudou escatologia conosco, ou já leu os nossos textos acerca disso, sabe que a grande Babilônia era Jerusalém. Não haverá nenhuma grande Babilônia no futuro. A grande Babilônia de Apocalipse era Jerusalém. Diz o texto, e clamou fortemente com grande voz, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável. A partir do verso 9, e os reis da terra, que se prostituíram com ela, e viveram em delícias, a chorarão, e sobre ela prantearão, quando virem a fumaça do seu incêndio, e estando de longe, pelo temor do seu tormento, dizendo, ai, ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo. Capítulo 19, do 2 ao 3. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta, que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram, aleluia! E a fumaça dela, completem. Percebe que é o mesmo linguajar usado com respeito a Edom, com respeito a Sodoma e Gomorra, mesma coisa. Isso aqui se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, quando Jerusalém caiu. E eu pergunto, tem alguma fumaça subindo lá? O inferno é fruto da justa ira de Deus contra o pecado. Gente, o inferno não tem nada a ver com o diabo. A não ser pelo fato do inferno ter sido criado para o diabo e seus anjos. Mas a origem do inferno é Deus. É a ira de Deus contra o pecado. Todo mundo se queixa da impunidade que impera no Brasil, né? O Brasil só está do jeito que está, porque aqui o cara rouba, pinta os canecos e não vai preso. Se tiver dinheiro, vai viver livre para o resto da vida. E por que quando se trata de Deus, a gente acha que Deus não tem o direito de punir quem peca? Deus dá tanta chance, tanta oportunidade à humanidade, e ela continua do mesmo jeito. Tem um momento, meu irmão, que a ira de Deus é despertada. É como um vulcão. Vulcão, aqui no Rio de Janeiro e no Nova Iguaçu, tem um vulcão que está dormindo, segundo os cientistas, há milhões de anos. Pode ser que ele acorde. Assim é a ira de Deus. Em algum momento, ela vem à tona.
Olha o que o Senhor diz em Deuteronômio 32, 22. Porque um fogo se acendeu na minha ira, e arderá até ao mais profundo do inferno, e consumirá a terra com a sua colheita, e abrasará os fundamentos dos montes. Essa semana eu fiquei muito aborrecido com algo que eu assisti pela internet. Eu comentei aqui ontem. Um bispo de uma determinada igreja, dona de uma grande rede de televisão, estava entrevistando uma pessoa endemoniada e perguntou ao suposto demônio. Quando eu digo suposto, ninguém pode afirmar que era ou que não era. E mesmo que fosse, a Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Como é que eu vou dar crédito a uma só palavra que ele disser? Mas o tal bispo perguntou àquele suposto demônio: demônio, quem derrubou os prédios ali da 13 de maio? E ele disse: fui eu. E por que você fez isso? Porque lá havia um ex-pastor e 3 ex-obreiros, e eu queria levá-los comigo para o inferno. Aí o bispo perguntou: e onde eles estão agora? Aí o diabo disse: estão comigo aqui no inferno. Eu preparei um lugar especial para eles. Caramba, o diabo está com tudo, hein? O cara prepara até lugar especial no inferno. Eles vão receber um tratamento especial. É? Inferno VIP agora. Sabe? E o pior é que as pessoas não têm conhecimento bíblico e engolem qualquer bobagem. Aí o bispo: está vendo? Obreiro que está saindo da igreja, olha o que te espera. Precisa apelar para esse tipo de coisa? Quem é que tem a chave do inferno? Hã? Quem é que governa o inferno? Tem gente achando que no inferno o diabo é um anfitrião. O diabo não é o anfitrião, o diabo não é o carrasco, ele não está lá para fazer ninguém sofrer, ele está lá para sofrer, não para fazer ninguém sofrer. Então o inferno nada mais é do que a consequência natural da justa ira de Deus. Um fogo se acendeu na minha ira, é Deus falando, e arderá até o mais profundo do inferno. Num certo sentido, se todos os atributos de Deus são eternos, logo a sua ira também é. Enquanto houver Deus, ele sempre será contrário a tudo aquilo que foi injusto. Nesse sentido, o inferno é um fogo que jamais vai se apagar. O inferno não é a casa de Satanás, não é o palácio onde ele mora. Romanos capítulo 1, verso 18. Do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então é de onde que a ira de Deus se manifesta, gente? Não ouvi. De onde que a ira de Deus se manifesta? E sabe como a ira de Deus se manifesta? Eu não vou ler o capítulo inteiro, mas depois você lê. Lê devagar, sem pressa. A ira de Deus se manifesta quando somos entregues às nossas próprias paixões. A ira de Deus se manifesta quando somos entregues à própria sorte. O inferno nada mais é do que aquilo que o homem está pedindo. C.S. Lewis, grande escritor de Nárnia, ele dizia, ele foi um teólogo brilhante, ex-ateu, que só existem 2 tipos de homens na face da terra: aquele que diz a Deus, seja feita a tua vontade, e aquele a quem Deus diz, seja feita a tua.
Agora olha o que diz o Salmo 30, verso 5, que coisa extraordinária. Porque a sua ira... dura só um momento. Quer dizer, há um sentido em que ela é eterna. Isto é, o zelo de Deus por aquilo que é justo é eterno. Mas a ira de Deus, isto é, a aplicação desta ira, diz o texto, dura só um momento. Aí eu lembrei do poeta, que disse, concernente ao amor, que seja eterno, enquanto dure. Será que quando a Bíblia fala de eternidade, está falando realmente de algo que nunca vai acabar? Ou está falando de intensidade? Porque a sua ira dura só um momento. No seu favor, quer dizer, na sua graça, está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Olha o que diz o Salmo de número 21, verso 9. Aqui Davi está se referindo aos ímpios. Tu os farás como um forno de fogo no tempo da tua ira. O Senhor os devorará na sua indignação. Opa! O próprio Senhor? Diz lá em Hebreus, porque Deus é fogo consumidor. E o fogo os consumirá. O que você entende por consumir? O que é consumir? Na sua cabeça, o que é consumir? Algo que é consumido pode continuar existindo? Pensa. Olha o que diz ainda, Salmo 37, do 9 ao 11, também concernente aos ímpios. Mais claro que esse aqui não tem. Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão o que, gente? Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Esse texto parece indicar que os ímpios serão consumidos. A chama é eterna, mas aquilo que ela se propõe consumir não é eterno. Compreende aqui? Olha o Salmo 37, 20. Mas os ímpios perecerão. O que é perecer? Quando você diz que uma comida é perecível, você está dizendo o quê? Prazo de validade. E os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão e em fumaça se desfarão. Então vai ter um fim? Não existirão? Perecerão? Como fumaça se desfarão? É isso que o texto está dizendo? Ou o bispo está forçando barra aqui? Precisa ser mais claro que isso? Olha o que diz Hebreus 10, 26 e 27. Esse texto é dirigido àqueles que foram regenerados, ok? Aqueles cujos nomes estão no livro da vida. Portanto, não correm um risco de serem
lançados no inferno, não. Mas olha o que diz: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Então, peraí, gente. O mesmo autor diz que Deus é fogo consumidor. Então você não deve entender o inferno, aquele fogo do inferno, como uma coisa literal, assim como Deus não é fogo, literalmente falando. Mas o texto está dizendo que esse mesmo fogo que vai devorar os adversários, devorar, acabar com eles, há uma expectação de juízo, um ardor de fogo para aquele que, conhecendo a verdade, voluntariamente permanece no pecado. Você sabe o que é isso? É experimentar o inferno ainda em vida. Porque inferno nada mais é do que uma figura de linguagem, uma metáfora para juízo de Deus. Lembra quando Nabucodonosor mandou aquecer a fornalha de fogo 7 vezes mais? Quem lembra? E que os guardas que foram levar Mesaque, Sadraque e Abidnego, só em se aproximarem, caíram duro. Caíram duro. Então, meu irmão, você pode não estar destinado ao inferno depois da morte, mas se você conhece a verdade e vive no pecado, Deus não vai te poupar. Você pode em vida ser chamuscado com as labaredas da justiça divina. Se Deus não poupa o ímpio, por que vai poupar o justo? Se Ele próprio diz: eu açoito a todo aquele que tomo por filho, Ele não vai de maneira alguma fazer vista grossa aos nossos pecados, porque Ele nos ama. E pecado tem que ser punido. Só que o texto diz que esse mesmo fogo, ele há de devorar os adversários. Não é devorar você. Há uma outra passagem que também ajuda a elucidar a questão. Você deve se lembrar quando Paulo diz: eu, como sábio construtor, lancei os fundamentos. Mas veja lá como cada um constrói. Lembra? Aí ele diz: um vai edificar com ouro, com prata, com pedras preciosas, mas o outro vai edificar com feno, madeira, palha. O fogo demonstrará. Não é isso que o texto diz? Aí no final ele conclui declarando: se a obra de alguém se perder, esse tal sofrerá dano, todavia será salvo, mas pelo fogo. Isso te diz alguma coisa? Tem muita gente experimentando o fogo ainda em vida. Uma amostra grátis do que vai devorar os adversários. Uma outra coisa importante de entender é que haverá penas variadas. Olha o que diz Lucas 12, do verso 45 ao 48. Palavras do Senhor Jesus: mas se o tal administrador imaginar consigo: meu senhor tardará a vir, e começar a espancar os servos e as servas, a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele servo virá no dia em que não o esperar, e o mandará ao destino dos infiéis. O servo que, apesar de conhecer a vontade de seu senhor, nada preparou e lhe desobedeceu, será açoitado com numerosos golpes. Mas aquele que, ignorando a vontade do seu senhor, fizer coisas repreensíveis,
será açoitado com poucos golpes. Porque a quem muito se deu, completem, muito se exigirá. Quanto mais se confiar a alguém, mais se há de exigir. Então, gente, pensa comigo, aquele índiozinho que nasceu lá no meio da floresta, ele pediu para nascer lá? Não. A igreja falhou em enviar missionários para pregar para aquela tribo. O bichinho, coitadinho, nasceu, viveu e morreu sem nunca ter tido oportunidade de sequer ouvir o nome de Jesus. Você acha que nele será aplicada a mesma pena daquele que conheceu, teve oportunidade, mas desprezou? E daquele que conheceu a verdade, e mesmo conhecendo a verdade, viveu no erro? Então, apenas variadas. Não me pergunte quais são os critérios que Deus vai usar. Não sei, desconheço, e não quero arbitrar e especular em cima disso. Mas o texto me deixa claro que há. Mas se todos serão condenados a viver eternamente, sendo torturados na chama do inferno, como é que você vai determinar o grau de pena? Será que lá vai ter um lugar mais quentinho, um lugar mais fresquinho? Hã? Apocalipse 21, 4. Uma das passagens que mais me levaram a considerar esse assunto. Aqui já está falando do novo céu, da nova terra, a nova criação, o cosmos inteiramente renovado. E diz, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então a criação vai chegar num estágio em que nenhuma dessas coisas existirá mais. Só que no inferno haverá pranto. Jesus fala até de ranger de dentes. E se eu estou no céu sabendo que uma pessoa que eu amo está sendo torturada naquele mesmo instante no inferno, para mim haverá luto e haverá lágrima. Só não haveria lágrima se eu deixasse de amar aquela pessoa. Eu pergunto a você, Deus deixaria de amar alguém? Deus seria capaz de amar alguém até no inferno? Será que o inferno é a última palavra? Eu vou mostrar para vocês que não. Lá em Filipenses diz que Deus o exaltou, lhe dando um nome sobre todos os nomes, para que diante dele todo joelho se dobre, nos céus, onde mais? Na terra, que mais? Quando a Bíblia diz debaixo da terra, é uma referência clara ao inferno. Eu não sei quanto a você, mas a mim isso me traz muita esperança. Eu sei que mesmo no inferno, quem lá estiver, estará sendo contemplado pelos olhos de amor do meu Deus. Será que Deus terá desistido da sua criação? Será que o inferno é o último capítulo? Você acha que o inferno faz jus a um desfecho glorioso da história? Você vai chegar à conclusão junto comigo, Apocalipse 20, 13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia.
e foram julgados cada um segundo as suas obras. Apocalipse 20:14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda. Meu Deus, o que significa isso? Então a morte não é o último capítulo? Então a morte não é o fim? Porque o texto está dizendo que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. O que é que o inferno não faz e que o lago de fogo faz? Será que é simplesmente tirar alguém de uma cadeia qualquer e levar para uma de segurança máxima? Será mais ou menos isso? Ou será que o lago de fogo representa a extinção do inferno? Será que nos custaria acreditar que no final de tudo a criação será restaurada e toda ela reconciliada com Deus? Pois o apóstolo Paulo diz exatamente isso, diz que no final Deus será tudo em todos. E será que a maneira de extinguir de vez um ímpio não seria finalmente levá-lo a cair de joelhos e declarar: Jesus é o Senhor? Deus não teria poder para isso? Pois, irmãos, eu estou convencido que sim. Existe o inferno, existe, não tenha dúvida. E os ímpios serão punidos nele, não tenha dúvida. Mas no final, o amor prevalecerá. O amor prevalecerá, eu não tenho dúvida. Eu me debati com isso anos e anos, desde que Deus me deu a revelação da graça. Esse para mim, essa era a caixa de Pandora. Era o que muitas vezes tirava meu sono. E aquilo dentro de mim dizia: o amor vai prevalecer, o amor vai prevalecer. Todo joelho se dobrará, até dos que estiverem no inferno. Eles vão reconhecer que Jesus é o Senhor. Seria por isso que Paulo foi capaz de caçoar do inferno. 1 aos Coríntios 15:55, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Como é que eu poderia dizer isso, dizendo que a maioria dos seres humanos vai passar uma eternidade amargando no inferno? Como é que eu posso caçoar do inferno? Ele venceu. Ele levou todo mundo. Mas espera aí, bispo, espera aí, o senhor está dando nó na minha cabeça. E a eleição? A Bíblia diz que há vasos de honra, há vasos de desonra. Meu irmão, eu nunca duvidei disso. Eu vou continuar pregando que Deus nos predestinou para a glória eterna, que Deus nos amou. Mas uma coisa, preste atenção, é salvação. Salvação tem a ver com a existência. Existência tem a ver com a história. Isso é salvação. Deus predestinou alguns para serem vasos de honra aqui no chão da história. Como predestinou alguns para serem vasos de ira, não tenha dúvida. Eu não estou falando de salvação, eu estou falando de reconciliação. E quando se fala de reconciliação, não está se falando da existência, está se falando da essência. Lembra lá em Eclesiastes que diz que quando o homem morre, o corpo vai para onde? Vai ao pó. Mas o espírito volta a Deus. O que te dá vida é o sopro de Deus.
E o inferno não combina com esse sopro. Compreende o que eu estou dizendo ou não? Quais são as implicações do que eu estou dizendo aqui, amados? Eu tenho certeza que essa palavra está trazendo alegria ao coração de muita gente aqui. Ao mesmo tempo que no coração de alguns traz confusão. Sabe por quê? Porque alguns aqui só servem a Deus por causa do inferno. Alguns aqui não amam a Jesus. Que bom que são muito poucos. Mas se não tiverem a ideia de um inferno onde vidas humanas serão torturadas por toda a eternidade, essas pessoas acham que não vai valer a pena servir a Deus. Mas aqueles que foram batizados no amor, quando lembram de um ente querido que morreu sem ter tido a oportunidade de ouvir falar de Jesus, nasce no coração a esperança. Jesus não desistiu dele. Tem coisa que passa assim despercebida. Por exemplo, Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então é possível alguém, depois de morto, crer em Jesus? Ser restaurado, reconciliado, mesmo sofrendo a penalidade pelos seus pecados? Em nenhum momento eu coloquei pano quente e disse: não, no final, gente, Deus vai dizer: esquece isso. Não. A justiça tem que ser satisfeita. Um dia isso estava me perturbando tanto, já tem anos isso. Eu participava de uma comunidade no Orkut chamada Perguntas Cristãs Complicadas. Alguns aqui participaram na época. E eu coloquei uma perguntinha. Falei: vem cá, e se no final Deus resolver salvar todo mundo, como é que fica? Se no final Deus olhar para a turma e dizer: ok, aqui ó, vocês merecem todos o inferno, mas eu resolvi usar de misericórdia com todos, acabou. Não estou dizendo que Deus vai fazer isso não, ok? Porque haverá condenação, sim. Isso é fora de cogitação. Mas foi só um exercício de imaginação. Começaram: se Deus fizer isso, ele é injusto. A primeira coisa que postaram: se Deus viesse com essa palhaçada de salvar todo mundo, eu ia ficar muito bravo, eu ia olhar na cara dele e ia dizer: o senhor me enganou, o senhor fez eu andar ali certinho. Eu fiz tudo para te agradar. E agora o senhor me chega nessa cara de pau e diz que aquele safado ali do meu vizinho também vai ter direito à salvação. Isso não é justo. Gente, até hoje, se você entrar, pergunta lá, procura lá, Perguntas Cristãs Complicadas, no Orkut, aí procura pelo tópico: e se Deus no final quiser salvar todos? Você vai ver as barbaridades. Eu não sabia que crente era tão ruim. Que raça de gente ruim, meu Deus! Sem misericórdia, sem amor, que só pensa em si. E você sabe o que eu me lembrei? Eu me lembrei do irmão do filho pródigo. O cara vai, torra a fortuna do pai, vive no pecado, na gandaia. E quando ele volta para casa, o pai diz: o meu filho que estava morto reviveu, eu vou dar uma festa para o meu filho. Aí o irmão mais velho, bicudo, fica na porta dizendo: isso não está certo. Eu aqui certinho, andando na integridade, servindo ao meu pai o tempo todo, e agora vem esse aí, gastou tudo com prostituição, e é recebido com festa. Até que ponto o espírito que move a igreja hoje é o espírito do irmão mais velho? Você quer saber, meu irmão? Se no final Deus se levantasse e dissesse: resolvi usar de misericórdia com todo mundo,
eu não sei o que eu faria, porque eu não sirvo a Deus por causa do inferno. Eu detesto saber que alguém que é imagem e semelhança de Deus vai ter que amargar a eternidade nas chamas do inferno. Seria a melhor notícia que eu ouviria de todos os tempos. E se alguém viesse para cima de mim e dizer, puxa, e a gente ali, né, fiel e tal, eu dizer, meu irmão, vem cá, toda essa sua fidelidade foi para comprar a tua salvação? Não é porque você ama o Senhor, não? Semana passada eu comecei o estudo com uma frase atribuída a um muçulmano. Numa oração ele disse, Senhor, se eu te servir por medo do inferno, envie-me para lá. Nós não precisamos do inferno, irmãos. Só existe uma chama mais poderosa do que as chamas do inferno. São as chamas do amor. Deixe Deus ser Deus. Ele tem a última palavra, ele faz o que ele quiser. E pelo que eu entendo da Bíblia, repito, há inferno, sim, não tenha dúvida. Mas hoje, eu me encontro diante de duas opções. Estou sendo sincero para vocês. E se eu encontrar na Bíblia algo que seja suficientemente sólido para me fazer tender para uma das duas, eu vou me agarrar. Mas por enquanto eu vejo as duas possibilidades. Ou no final, os ímpios simplesmente deixarão de existir, e o inferno terá suas portas fechadas. Ou no final, todos serão reconciliados com Deus. E eu vejo as duas coisas como sinônimo de misericórdia. É igual, por exemplo, o médico que resolve desligar as máquinas de alguém que está morrendo de câncer. Ainda que a lei proíba, chamada eutanásia, mas aquele gesto pode ser visto como um gesto de misericórdia. É melhor deixá-lo tomar o rumo natural e morrer, do que vê-lo sofrer anos e anos e anos definhando. É igual quando o dono de um cavalo resolve sacrificá-lo, porque ele quebrou a perna. Aquele tiro que ele vai dar no cavalo é um tiro de misericórdia. É melhor tirar a sua vida do que vê-lo sofrer. Da mesma maneira, no meu ponto de vista, é melhor simplesmente o ímpio deixar de existir. E não haverá mais pecado. A Bíblia diz que não haverá mais pecado. Mas se houver no inferno alguém amaldiçoando a meu Deus, isso é pecado. E a Bíblia diz que não haverá mais pecado. O universo que nos espera é um universo perfeito, completamente restaurado. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Se ficou alguma dúvida no seu coração, faça o que eu fiz nesses últimos 10 anos. Vá para o joelho e diga, Senhor, não entendi, me revela. Me revela, eu quero compreender esta palavra. Não quero que você abrace essa palavra só porque você ouviu dos lábios do seu bispo, não. Eu quero que você abrace essa palavra se o Espírito de Deus testificar no teu coração tanto quanto testificou no meu. Amém. Vamos ficar em pé, amados.